Então, nós precisamos dar valor à leitura. E essa grande mulher, essa escritora fantástica, essa mulher negra, além do tempo, que hoje será homenageada, está agora nas mãos do nosso querido Luciano Mendonça, um professor doutor, uma competência de que eu tive o prazer de ser colega de sala. Então, é o meu amigo de coração, é o parceiro, é um bacharel em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da UFCG, tem experiências na atividade de ensino, pesquisa, extensão, e nos aspectos de história social da escravidão e das relações raciais, movimentos populares, arquivo, memória e patrimônio, ditadura militar e resistência no Brasil. Então, vejam que ele é um pesquisador fantástico. E eu trouxe para vocês o ouro da UFCG, o ouro mesmo. Então, nossa aula será dada hoje por esse grande professor nesse Mulher Resiste Sempre, porque ele é um exemplo de resistência. E nada mais do que ele, além dele, aqui em Campina Grande, para homenagear a nossa doutora Carolina Maria de Jesus, essa escritora negra, na luta contra o racismo e a miséria, e na luta pela leitura, com amor pela leitura. Isso foi fantástico. Essa nossa escolha foi justamente por ela ser essa mulher ímpar, uma mulher invejável, uma mulher a quem tem toda a dignidade para ser homenageada, né? Então, com a palavra, o professor doutor Luciano Mendonça, meu grande amigo. Depois desses elogios todos, fica até difícil, né? Eu fiquei até com a voz, parece que vai embargar, né? Porque eu não mereço tudo isso. É muita generosidade da sua parte. Mas parece que quem é filho de sapateiro, né, tem essa verve generosa, né? Aliás, nós temos também isso em comum, né? Fizemos disciplinas, né? Estudamos áreas co-irmãs, né? Sociologia e eu História. E nós somos filhos também de sapateiro, né? Porque, não sei se você sabe, meu pai também era sapateiro, Valdemar Sapateiro, que certamente conheceu o velho Peba, era sindicalizado, inclusive. Sei, né? Querido. Pois é, fomos forjados no ouro do sapato. Exatamente. Então, temos esse outro aspecto em comum, e eu agradeço muito, né? Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês nessa noite. Só não sei se vou estar à altura das expectativas que vocês criaram, né? Mas vou tentar me esforçar, né? Estudei para burro, né? Fiz os meus apontamentos e quem me conhece sabe que eu sou um grilo falante, né? Se deixar, e a gente vai adentrar a madrugada, então por isso que eu vou, como eu não quero transformar isso num monólogo, né? Até em respeito a vocês, ao evento e a nossa homenageada, né, Carolina de Jesus, eu queria, Lígia, que eu tentei organizar minha fala aqui, embora, obviamente, saiba que isso não seja suficiente, né? Em função do aspecto multifacetário da nossa homenageada de hoje, mas nós, como professores, né, temos que fazer um esforço de síntese, né? Então, eu vou pedir a você, que eu tentei organizar minha fala aí em torno de meia hora, tá certo? Quando tiver... Não, só um minuto, Luciano. Você pode ficar à vontade. Você tem o tempo de uma aula, uns 50 minutos. Porque nós temos como gravar isso até a nossa aula, até as 20h30. Toda essa organização, eu agradeço a minha orientanda, a minha aluna Andressa Tamires, que está aí, que é uma competência. Foi ela quem preparou o link, ela quem está fazendo as apresentações. Assim, ela está apresentando aqui a tela. Então, ela é uma competência. Ela disse, professora, eu posso fazer isso até às 20h30. Então, nós temos, você fala até 8 horas, até às 20 horas. E depois das 20 horas, a gente tem um tempo de debate, para perguntas, para os alunos ficarem à vontade, entendeu? Mas eu já tive
numa reunião virtual com você e vide a sua competência relativa à Carolina de Jesus. Então, você fique à vontade para você falar, porque aí você pontua. Quando der 20 horas, 25, 20 horas e 5 minutos, aí a gente encerra para as perguntas, as perguntas dos meus alunos, e aí a gente, para o debate, a gente encerra às 20h30, entendeu, querido? Pode ficar à vontade. Tá bem, mas de qualquer maneira eu falei isso porque eu acho que a interação, né, é importante. Aí eu queria também, né, deixar um tempo, assim, no limite, já que você prorrogou, digamos assim, o tempo, mas eu gostaria né, de interagir muito com a turma, né? Eu vejo que tem 57 pessoas, né, na sala, e eu acho que o conhecimento é construído também através do diálogo. Eu gostaria também muito de escutá-los, né? Vou levantar algumas questões sobre o tema e a nossa personagem, e depois eu queria dar um tempo aí razoável para que a gente pudesse dialogar, tá certo? Fiquem à vontade para fazer questionamentos, perguntas e indagações, para a gente estar à altura, né, da nossa homenageada. Pois bem, então, em primeiro lugar, fica aqui o agradecimento, o registro, né, em nome de Lígia, em nome do professor Eduardo, em nome de todos vocês, em nome da nossa co-irmã, né, nossa UEPB, que eu sou muito cioso, né, tenho muitos amigos e amigas, né, e eu acho que quanto mais junto a gente tiver na defesa da universidade pública, independentemente do seu nível, né, é importante, particularmente num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, no que diz respeito a tudo que é público, no que diz respeito ao conhecimento, né, e à vida, né, em função dessa conjuntura muito difícil que a gente está vivendo, né, de um governo neofascista, né, de um sistema neoliberal que só faz aumentar as desigualdades entre os homens e representar cotidianamente um perigo letal em relação às nossas vidas, que a pandemia só fez agravar, né? Estamos vivendo um momento, né, muito difícil, e não tem como a nossa fala deixar de ser afetada por isso, né? Mas eu acho que homenagear Carolina de Jesus é uma forma da gente resistir, inclusive, a toda essa barbárie. Se ela resistiu, né, como resistiu, a vida dela por si só é já um ato de resistência, né, e principalmente o que ela nos deixou como legado, como experiência humana, e sua literatura que vem sendo cada vez mais redescoberta. Essa fala que eu vou fazer aqui, em grande medida, ela foi feita, ela resultou de uma experiência que eu acho que foi muito em função disso que Lígia me convidou, né? O ano passado, né, nesse trabalho de resistência, né, que a gente adotou, né, em função da pandemia, né, impossibilidade da gente estar juntos, que é muito difícil, né? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de me adaptar a esse meio, né? Até porque isso afeta muito a nossa profissão, o nosso ofício, né? Mas, de todo modo, não nos restou outra alternativa para a gente, inclusive, continuar na resistência, a não ser, dentre outras coisas, migrar, né, do presencial, né, porque temos que preservar nossas vidas, seria uma irresponsabilidade continuarmos em aula presencial, e migramos aqui para esse formato, e foi nesse contexto que, o ano passado, eu, juntamente com outro grande companheiro de luta da resistência, professor Arios Valber, né, do Movimento Negro aqui de Campina Grande, montamos uma atividade de extensão chamada Diálogos em Tempos de Pandemia. Então, no mês de novembro do ano passado, a gente dedicou os 4 programas, né, cujo início, né, da série foi em maio, né, do ano passado, à consciência negra. E dentre esses 4 homenageados, né, João Pedro Teixeira, Clóvis Moura, e o grande Luiz Gama, nós também incluímos a Carolina Maria de Jesus, tá certo? Que tem sido uma redescoberta para mim, né? Eu confesso que eu tinha lido Carolina lá atrás, né, na graduação,
naquela época, né, Lígia, que nós fizemos a nossa graduação nos anos 80, né, e redescobri Carolina e observei, né, com outro olhar essa força, né, a força dessa mulher e a força da sua escrita. Então, eu estou, de certa maneira, retomando um pouco, adaptando para esse nosso momento aqui, a fala que eu fiz naquele momento e que tanto lhe tocou, né? E por isso mesmo você me convidou. Então, eu espero estar à altura dessa expectativa. Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra na luta contra o racismo e a miséria, né? Então, hoje a gente... eu vou tentar rapidamente aqui dar para vocês algumas coordenadas de quem foi Carolina e, principalmente, o legado que ela nos deixou. Especialmente o seu exemplo, né? De mulher, de ser humano, de negra, e a sua literatura que é absolutamente atual. Então, vou falar um pouquinho, né? Talvez valesse a pena começar aí por um pequeno perfil biográfico de Carolina, para falar um pouquinho, não de tudo que ela fez e que ela escreveu, porque seria muita pretensão, né? E não está nem no meu horizonte, mas falar um pouquinho desse legado que ela nos deixou. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no começo do século XX. Para ser mais rigoroso, né? Há controvérsia em torno da data do ano e do nascimento dela, mas depois de muitos levantamentos, né, feitos por estudiosos de sua trajetória e de sua obra, ao que tudo indica, ela nasceu no dia 14 de março de 1914, né, o ano do início da Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, 14 de março, né, uma data que infelizmente, tem nos marcado, né, nesses 3 últimos anos, porque foi num 14 de março, né, há 3 anos atrás, que uma mulher negra, né, resistente foi brutalmente assassinada, e até hoje a gente não sabe exatamente quem matou, e principalmente quem mandou matar a nossa grande Marielle Franco, que eu, inclusive, indico para vocês, né, a dissertação, né, que ela fez, e que foi publicada em forma de livro, né, Marielle Franco, o PP, a redução da favela, as 3 letras. Curiosamente, estabelece, né, também, nesse aspecto, né, de favela, um link com a nossa homenageada de hoje, que, como a gente vai ver, viveu a maior parte de sua vida e escreveu impactada, né, pela experiência da favela, no século passado, em São Paulo. Então, Carolina nasce provavelmente nessa data, numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Sacramento, uma região de cana de café. Certamente Carolina era descendente de escravos, né? Há, segundo os biógrafos dela, uma figura que marca muito a personalidade dela, que é o avô dela, que era um descendente de africano, banto, e que legou para Carolina, ainda criança, uma cultura que, de certa maneira, ela levou consigo quando foi obrigada, por uma série de fatores, a migrar, já no século seguinte, no século XX, para São Paulo. Então, ela nasceu nesse ambiente, né, de carência, de pobreza, de legado ainda de uma cultura africana, mas também um ambiente muito racista. Lá em Sacramento, uma região de antigos senhores de escravos, da região cafeeira, né, e pecuarista de Minas Gerais. Ela estudou apenas 2 anos, era uma mulher semi-letrada, né, fez apenas os 2 primeiros anos primários, numa escola chamada Allan Kardec, em função de certos vínculos, né, de favor estabelecido pela família dela, com algumas pessoas da cidade, conseguiu passar 2 anos, né, na escola, e teve que
que deixar, não pôde continuar os seus estudos em função, né, da própria pobreza, das dificuldades de sobreviver na região das Minas. Ela migra para São Paulo, né, mais ou menos aí na década de 30. Né? São Paulo, na década de 30, está se transformando na locomotiva do Brasil, né? Uma cidade que vai se urbanizando cada vez mais, vai se industrializando, e ela funcionou como uma espécie de chamariz para muitos migrantes de diferentes partes do Brasil, seja da região do entorno, né, incluindo aí Minas Gerais, né, que fica relativamente próximo de São Paulo, seja outras regiões como o Norte e Nordeste. Né? Muitos nordestinos migraram, seja para o Rio, seja para São Paulo, incluindo aí, né, o ex-presidente Lula, né, que em outro momento, né, mais tardio, fez essa trajetória, saindo do interior de Pernambuco para a grande cidade. Então, Carolina, ela chega em São Paulo, num momento difícil da vida nacional. 37, conforme vocês sabem, coincide com o início da ditadura do Estado Novo, varguista, e ela vai trabalhar em casa de família, como empregada doméstica, que era meio que um destino, entre aspas, se não inexorável, mas muito provável para pessoas jovens como Carolina, que sai de uma região como o interior de Minas para a grande cidade. Ela trabalhou na casa de uma pessoa que ficou famosa, da família Zerbini, né? E até um fato curioso, né? Como a gente vai ver, e eu vou destacar isso no final da minha fala, é claro que a experiência de Carolina com as letras, apesar de curta, é muito marcante no interior de Minas, em Sacramento, seja através da tradição oral que ela herda de seus antepassados negros, africanos, né? Os estudiosos, inclusive, mostram, né, essa marca da cultura oral que vem, né, principalmente da tradição africana, especialmente do seu avô, que era um descendente de africanos daquela região Banto, né? Hoje Angola, e também da cultura escrita que ela bebeu nos dois curtos, mas intensos anos que ela passou estudando no primário. Então, ela traz consigo essa bagagem. E ela, digamos assim, apesar de todas as dificuldades que enfrentou em São Paulo, culminando, né, algum tempo depois com sua ida para aquele lugar que a marcaria profundamente, a favela do Canindé, ela, antes desse percurso, ela trabalha em casa de família, né? A família Zerbini, né? Que deu pelo menos duas figuras conhecidas da história do Brasil. Um médico, né? Pioneiro, né? Em transplante do coração, e um general, né? Que resistiu ao golpe de 64. Um legalista, né? Cuja companheira, a Terezinha Zerbini, teve um papel fundamental no início da campanha da anistia, né? Que beneficiou muitos dos que foram perseguidos pela ditadura militar, outra ditadura, né, que foi implantada no Brasil um tempo depois da ditadura do Estado Novo, né, como nos ensina Florestan Fernandes, né, grande sociólogo brasileiro, filho de uma empregada doméstica, né, e de pai desconhecido, embora fosse branco, né, e que lutou muito para superar a linha de pobreza, né? O Brasil é um país caracterizado por, né, uma longa história de autocracia. Foram poucos os momentos que a gente teve de liberdades democráticas mínimas. E quando esses momentos vieram, eles foram interrompidos, né? Assim foi em 64 e, de certa maneira, tem sido assim nos últimos anos que a gente tem vivido, né? Sob o tacão agora de um governo, inclusive, que faz apologia de ditaduras, de ditadores, de torturadores que violam direitos humanos como uma prática cotidiana, né? Afinal de contas, nosso capitão presidente é fã de carteirinha do brilhante Ustra, um dos maiores e infames torturadores da ditadura militar brasileira, com quem Carolina haveria de cruzar lá na frente, conforme a gente
vai ver, né? Então, ela trabalha na casa desse pessoal que tem uma visão, digamos assim, liberal, né? E até democrática da vida social. Por isso que o seu patrão, o Zerbini, eu esqueço o primeiro nome dele, me desculpem, né? Mas é o pioneiro, né, de transplantes de coração no Brasil, permitia, ele tinha uma bela biblioteca, e no final de semana ele liberava a Carolina para ela passear, enfim, folgar. Ela, em vez de sair da casa, né, da família Zerbini, ela utilizava esse tempo livre, entre aspas, para usufruir da biblioteca de seus patrões, né, com a anuência deles. Então, ela pôde continuar o seu ciclo de leitura, porque é bom que se diga que, embora Carolina tenha tido poucos anos de vida escolar formal, ela leu muito. Ela tem uma cultura de, tanto, como eu disse, oral, proveniente da tradição de seus pais negros, né, que viveram a experiência do cativeiro e do pós-cativeiro no interior de Minas, e ela tem também essa herança da cultura escrita. Ela, por exemplo, confessa, né, em alguns de seus escritos, de suas memórias, né, o impacto que, por exemplo, um livro como a Escrava Isaura causou nela, muito provavelmente impulsionando-a nesse desejo de ser escritora, que era um dos grandes sonhos dela, né? Ela leu também Castro Alves, né? Ainda lá em Sacramento, e ela continuou esse ciclo de leitura na casa dos patrões. Posteriormente, ela engravida, né? E aqui é uma coisa interessante, né? Essa figura que pode nos ensinar muito. A gente está no mês de março, né? E Carolina foi uma mulher negra, pobre, mas que preservou, mesmo nessa condição de pobre, de dependente, de negra, uma autonomia que causa também, que é impressionante, né? Ela era uma mulher, nesse sentido, libertária. Ela não teve vínculos, né, teve vários relacionamentos afetivos, teve 3 filhos de 3 pais diferentes. É claro que tem uma série de fatores aí, né, que a gente não pode estar também idealizando, né? Mas o fato é que ela cultivava também muito essa autonomia pessoal em relação aos afetos, né? Tanto é assim que ela não, apesar dela ter tido 3 filhos com 3 pais distintos, né? Ela não estabeleceu nenhum vínculo de dependência com nenhum deles, porque ela não queria ser tutelada por nenhum homem, como ela costumava dizer em muitos dos seus escritos. E, inclusive, isso é uma coisa que atravessa a vida dela, né? Não só nesse aspecto da vida afetiva, amorosa e sexual, mas também na sua trajetória política e pessoal, né? Isso, inclusive, tem a ver com o efêmero, digamos assim, sucesso que ela teve, né? Ela saiu, digamos assim, do anonimato, como a gente vai ver daqui a pouco, atingiu uma fama assim meteórica, mas morreu quase que abandonada no ano de 1977, no dia 13 de fevereiro de 1977. Então, ela, quando engravida, né, ela se vê praticamente impossibilitada em função dos preconceitos, né? Uma mulher pobre, negra, mãe solteira, ela se vê impossibilitada de continuar trabalhando em casas, entre aspas, de famílias de bem. E é por isso que o destino dela acaba sendo conectado com o processo de expansão desordenado de São Paulo, que crescia, né, de forma vertiginosa, de forma em termos de urbanização, de industrialização, mas também de forma muito desigual. E é nesse contexto que Carolina vê como única possibilidade de sobreviver na cidade grande, depois que ela engravida, né, e morar numa favela que estava começando a florescer
lá nos anos 50, nos anos 40 para os anos 50 em São Paulo. Ela foi morar numa localidade situada na zona norte de São Paulo, chamada Canindé, que hoje, mais ou menos, constitui parte da marginal Tietê. Quem conhece São Paulo sabe mais ou menos onde fica a chamada marginal Tietê. Pois bem, em função desse processo de capitalismo dependente, desigual e combinado, né, em que Carolina se viu envolvida naquele contexto de transformações do Brasil e do mundo, em termos de relação mundo rural, mundo urbano, de desigualdades sociais, raciais, e exploração e opressão, Carolina acabou sendo jogada, né, como ela vai dizer, inclusive, tomar como título, não por acaso, numa espécie de quarto de despejo da cidade grande. É assim que ela denomina a favela, né? Que é uma nomenclatura que vem lá do final do século XIX, né? Os soldados que foram lutar lá em Canudos para sufocar uma experiência popular, né? De luta contra a exploração e a opressão, comandada pelo Beato Antônio Conselheiro, né? Que foi reprimida a ferro e a fogo pela classe dominante brasileira do final do século XIX. Esses soldados foram combater lá, reprimiram a ferro e a fogo uma das mais importantes revoltas populares e camponesas da história do Brasil, no final do século XIX, e quando voltaram, né, ficaram na Rua da Amargura e foram morar no morro por trás da Central do Brasil, e passaram a denominar esse morro de Morro da Favela, porque era uma espécie de planta nativa da região de Canudos, né, que tomava, né, que enfeitava, digamos assim, os morros, a região de morros onde estava situado Canudos. Daí a origem da palavra favela, que é incorporada por diferentes partes do Brasil, inclusive em São Paulo. Então, Carolina vai para o Canindé, onde está sendo... onde essa favela do Canindé está aparecendo, e se instala lá num barracão, onde ela constrói e ergue com muito esforço. Né? Nesse meio tempo, ela tem mais dois filhos, José, João e Vera, que, inclusive, hoje à tarde eu vi alguns vídeos muito interessantes. Né? Acho que ela continua viva, e é professora como nós, né? Porque um dos grandes sonhos de Carolina era que pelo menos a filha fosse professora, já que ela não conseguiu seguir nos estudos formais. E a Vera acabou se tornando professora primária, né? E continua aí hoje preservando a memória de sua mãe, que é um legado não só da família Jesus, né? Um legado do Brasil e do mundo, particularmente para as camadas populares e o povo negro. Então, é nesse ambiente aí de muita dificuldade, de fome, de miséria, de violência policial, de racismo, que Carolina forja uma nova experiência de vida que faz com que o seu destino se vincule à história da literatura brasileira e à história do Brasil como um todo. E é nesse contexto que eu queria falar um pouquinho para vocês de algo que a caracterizou, que foi a escrita. Né? Carolina, ela escreveu muito. Segundo alguns autores, né, que eu pesquisei, ela chegou a escrever mais de 5.000 páginas. Ela para sobreviver, conforme vocês sabem, quando ela chegou na favela do Canindé, nas margens do rio Tietê, na zona norte de São Paulo, ela, para sobreviver, como ela não encontrava mais emprego, né, em outros ambientes, inclusive doméstico, ela se tornou, né, uma catadora. Ela catava os dejetos que a cidade grande deixava pelas ruas e logradouros públicos. É bom que se diga que a região do Canindé era relativamente, entre aspas, próximo do centro de São Paulo. Então, ela fazia esse percurso diário. Ela conta, inclusive, isso nos muitos textos que ela escreveu. Eu vou falar para vocês, não vou falar de toda a obra dela, porque é impossível. Né? Ela escreveu, segundo alguns autores, mais de 5.000 páginas. Né?
manuscritas, tá certo? Que está sendo redescoberta, inclusive editada. A maior parte do que ela escreveu em forma de diários, de poesia, de contos, de romances, de peça de teatro, de música. É bom que se diga que Carolina chegou a gravar 2 discos, logo após a publicação do livro mais conhecido dela, Quarto de Despejo. Né? Então, é uma mulher, inclusive, nesse aspecto também, da escrita, multifacetada. Né? Mas muito pouca coisa foi publicada. Né? Então, é nessa experiência que ela tem na favela do Canidé que ela é descoberta. Ela tenta, antes dela se encontrar com um cara que, de certa maneira, mudou a vida dela, como ela também mudou a vida dele, né, naquele contexto histórico, ela tentou, ela já escrevia de forma frenética, né? Ela catava o cotidiano de Carolina, era catar papel e outros dejetos, né? Ferro velho, panos, enfim. Ela acordava muito cedo, 4 da manhã, ainda de madrugada, ia lá para a bica, né? Recolher água, fazia o café da manhã com o que tinha, né? Naquele dia, para si e para os seus filhos, e logo em seguida saía para o seu trabalho pelas ruas de São Paulo. Né? E muitas vezes ela chegava à noite, 23h30, meia-noite. Né? Então era uma trajetória de muita luta, né? De muito trabalho, de muito sofrimento diante da cidade grande, né? Que não dá oportunidade para todos, obviamente, porque São Paulo era, por definição, a metrópole capitalista brasileira da época, com tudo que isso implica. Né? De um lado, produção de riqueza, produção de miséria, desigualdade, incluindo aí a chaga do racismo, que, como a gente vai ver, é um elemento crucial na vida e na escrita de Carolina. Pois bem, ela tentou, né, publicar alguma coisa, ela procurava, em suas andanças, ela ia na redação de jornais, né? Na época, São Paulo tinha uma rede de jornais significativo, incluindo aí a rede Folha, né? Folha da manhã, da tarde, da noite. Ela chegou, inclusive, a publicar, segundo alguns, um poema, segundo outros, uma pequena nota, antes da publicação daquele que se tornaria o livro mais conhecido dela, O Quarto de Despejo, né? Diário de uma favelada, publicado em 1960. Então, ela já tinha essa bagagem, né, que a acompanhava, insisto, desde a região das Minas Gerais, seja na dimensão da tradição oral, seja na dimensão da tradição escrita, que ela reelaborou e transformou em escrita de resistência. Pois bem, só que o grande encontro que vai mudar a vida dela é na década de 50, especificamente em 1958. É bom que se diga que o Brasil vivia um período de muita efervescência, né? A gente não pode desconectar a vida de Carolina, inclusive os seus escritos, desse contexto aí, principalmente, né? Quando ela desponta como figura pública. Dos anos, né? Em que o Brasil tentou olhar para essas mazelas, incluindo a mazela do racismo. É bom que se diga que, durante muito tempo, e até os anos 50, a chamada ideologia da democracia racial era quase que uma ideologia oficial, que o governo Vargas estimulou e que sobreviveu mesmo ao fim do primeiro ciclo Vargas. Então, nos anos 50, era comum as pessoas acharem, principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil era um paraíso racial, ao contrário da Alemanha, né, que viu florescer
o fenômeno do nazifascismo, a Itália, etc. e tal. Por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, patrocinou um projeto para verificar as razões do Brasil ser o quê? Uma democracia racial. Esse projeto foi encampado por um grupo de intelectuais de São Paulo, da USP, né? Na década de 50, nesse momento que Carolina está escrevendo seu diário, comandado por um personagem que eu já falei aqui, o Florestan Fernandes. Então, em vez de provar que o Brasil era um paraíso racial, conforme, né, a ideologia oficial reforçada pelo pensamento de Gilberto Freire dizia, né? Gilberto Freire, na década de 30, escreveu, conforme vocês sabem, é um intelectual importante, né, que não pode deixar de ser lembrado, lido, mas ele contribuiu muito para essa falácia de que o Brasil era uma democracia racial, que foi incorporada como ideologia de muitos governos, né? Inclusive pelo atual que ressuscitou essa chaga chamada ideologia da democracia racial, né? Não é à toa que a gente tem à frente da FUNAI não, da Fundação Palmares, quer dizer, uma coisa assintosa, né? Um negro que, ao contrário de Carolina, né, coloca, né, toda a sua posição para oprimir os seus próprios irmãos de raça e de classe, né? Esse sujeito, né, que está aí à frente da Fundação Palmares, violando a memória dos negros do passado, de Zumbi dos Palmares. Afinal de contas, a Fundação Palmares surgiu, né, de resultado de uma luta muito grande do movimento negro moderno, herdeiro da tradição de Zumbi e muitos outros lutadores e lutadoras do povo negro brasileiro, né? Então ele viola a memória, né, essa memória da cultura do povo negro do passado e do presente, com as aberrações que ele diz e faz, né? Então essa pesquisa desmascarou, comandada pelo grande Florestan Fernandes, que, como eu disse, era filho de uma empregada doméstica de pai desconhecido, e que se tornou um dos maiores intelectuais brasileiros à época, e comandou esse projeto que, em vez de afirmar que o Brasil, de confirmar que o Brasil era uma democracia racial, na verdade, confirmou que isso era um mito e que, na verdade, imperava no Brasil um tipo de racismo extremamente perverso, mesmo que mascarado, né, e que, de certa maneira, acompanha os passos de gente como Carolina, que é mais ou menos contemporânea do Florestan Fernandes, cujo centenário se deu o ano passado, né? Então, é nesse contexto aí de tentativa do Brasil olhar para os seus problemas que surgiu um movimento, né, de reformas, as chamadas, que vai culminar no movimento de reformas de base, que, né, pessoas como o José Peba Pereira dos Santos, aqui em Campina Grande, participou, foi sujeito desse processo no caso particular de Campina, né? Só que cheio de zigue-zagues, né? Esse processo foi, infelizmente, interrompido pelo golpe de 64, mas nesse meio tempo, quer dizer, houve uma certa abertura para esses debates públicos em torno dos problemas estruturais brasileiros, como o problema da reforma agrária, o problema da reforma urbana, o problema da reforma educacional, o problema da relação do país com o capital estrangeiro, etc. e tal, né? Então, foi nesse contexto, né, que esse contexto que coincide com os governos do JK e principalmente do Jango, que Carolina aparece na cena pública. Embora eu ache que quando a gente lê o Diário de Carolina, né, o Quarto de Despejo, é como se a gente estivesse lendo o lado B dos anos JK, aquele governo, né, que gerou uma certa euforia em âmbito nacional, 50 anos em 5, construiu Brasília, mas não conseguia construir casas decentes
para gente pobre e preta como Carolina. Veja o contraste, né? Carolina começa a escrever o diário dela em 1950, que é o ano da eleição de Juscelino Kubitschek, e termina em 1960, que é o ano da inauguração de Brasília, quando coincide também mais ou menos com o fim do mandato dele. Então havia aquela euforia de bossa nova, de que o Brasil ia dar um salto, né? Anos de ouro, anos dourados, e quando a gente lê o Diário de Carolina, a gente vê esse lado B, essas desgraças acumuladas pelo Brasil, né? Incluindo aí a miséria e o racismo, né? Mas, contraditoriamente, foi essa conjuntura que possibilitou uma mulher. Eu gosto da biografia que o Joel Rufino dos Santos escreveu, outro importante intelectual negro, falecido há um tempo atrás, sobre Carolina, né? Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, né? O subtítulo da biografia que o Joel Rufino dos Santos escreveu sobre Carolina, né? Então, talvez em outra circunstância, Carolina tivesse morrido no anonimato. Mas quis, entre aspas, o destino, obviamente, isso tem um quê de ironia, né? Que essas mudanças levassem a um certo olhar do palácio, né? Da área nobre da cidade, sobre o quarto de despejo, a sala de estar, a sala de visita e a sala de estar, olhasse através de alguns de seus personagens para esse mundo. Foi o que aconteceu com um jornalista, um jovem jornalista chamado Audálio Dantas, que trabalhava, curiosamente, no sistema da Folha, né, que era um dos maiores jornais de São Paulo da época, e que encarregou o Audálio de escrever uma reportagem sobre esse fenômeno que começava a chamar a atenção: favelas em pleno arredores de São Paulo, que crescia, que era caracterizado como locomotivo, mas não enfrentava esses problemas sociais. Então ele foi fazer uma reportagem sobre a favela e encontrou com essa mulher, chamada Carolina Maria de Jesus. E a partir desse contato, ele descobriu os diários dela, os manuscritos, por volta de 37 cadernos, que ela recolhia também no lixo, curiosamente, né? Ela ia catando, né? Tudo que via, inclusive papéis, cadernos, já usados, né? De crianças, de jovens, de adultos. Ela recolhia esses cadernos e ia escrevendo por cima, ou apagava quando possível. Então, os diários dela também são interessantes, né? Nesse sentido. Ela também recolhia do lixo, né? De onde ela retirou a maior parte de sua matéria-prima. Então, ela começou a escrever, ela já vinha escrevendo anteriormente, mas para a gente caminhar aqui para algumas questões que eu acho importante deixar para o debate, antes de que meu tempo acabe, né? Ela já tinha escrito algumas coisas, mas o diário ela começou a escrever em 55, como eu disse, e é esse encontro de um jornalista de classe média, interessado pelo fenômeno da pobreza e do racismo e da desigualdade do crescimento das grandes metrópoles brasileiras, também provavelmente impulsionado por esses estudos críticos, né, que começavam a surgir, incluindo aí as pesquisas, né, sobre as relações raciais no Brasil, que questionava a suposta democracia racial no Brasil. É bom que se diga que a favela do Canindé, ela tinha muita gente. Tinha nordestinos, né, que Carolina genericamente chama de baianos, né, no texto dela, era nomenclatura típica, né, de quem vinha do norte, né, o nordeste, para São Paulo era conhecido como baiano. No Rio, todo nordestino era conhecido como Paraíba, né? Então você tinha gente de diversos estados do Nordeste na favela do Canindé, mas você também tinha portugueses, espanhóis, etc. Ciganos, né? Tem umas coisas curiosas, né?
Carolina era também uma mulher do seu tempo. Ela também não deixou de ser enredada por certas contradições, né? Do seu tempo e da sua própria formação, né? Há muita ambiguidade. Eu acho que a riqueza de Carolina também é essa. Não é um tipo popular ideal, né? Que depois certos setores, né? Mais entusiasticamente nacionalistas passaram a idealizar o povo brasileiro, a ideia do povo-nação, né? Carolina era uma mulher, né, que tinha essa trajetória e que também incorporava parte das contradições da época, inclusive da ideologia dominante. Isso fica muito claro em diversas partes do diário. A forma como ela se refere, por exemplo, aos próprios nordestinos, com um certo, muitas vezes, desdém, que ela dizia que na escala, né, de preconceito, os nordestinos só estavam abaixo dos ciganos. Curiosamente, ela tem um personagem muito importante no livro, acho que o nome dele é Raimundo, um cigano com quem ela tem uma relação de afeto muito bonita e muito generosa, né? Então, isso é apenas um dos aspectos, né, que compõem as contradições dessa mulher e que é parte da própria condição humana, né? Pois bem, mas que ela conseguiu superar muitas delas. Então, o Audálio descobre a Carolina, ele nem faz a reportagem, porque ele diz que melhor do que qualquer reportagem que ele tentasse fazer era o próprio material que ele tinha em mão. Então, depois de 58, né, ele faz apenas um preâmbulo e coloca trechos do diário, e em 60, a editora Francisco Alves, através da mediação do Audálio Dantas, que depois haveria de se transformar no presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e teria um papel importante no caso Herzog, né? O Vladimir Herzog, que foi um dos muitos, né, militantes assassinados pela ditadura militar em 75, ele foi um dos que puxou aquele movimento de resistência, né, em 75, para deslindar a farsa que a ditadura tentou criar em torno da morte do Herzog, a farsa do suicídio, quando, na verdade, o Vladimir Herzog, que era jornalista da TV Cultura, foi barbaramente assassinado nos porões da ditadura. Então, o Audálio Dantas, em 75, 2 anos antes de Carolina morrer, tem um papel importante também nesse outro episódio e vinculado a esse outro personagem da história do Brasil, o Vladimir Herzog, né, que era de origem judia. Pois bem, Quarto de Despejo fez um sucesso assim espantoso. Para vocês terem uma ideia, ele só no primeiro ano, salvo engano, ele vendeu, segundo algumas estatísticas, Carolina de Jesus talvez seja a autora que mais vendeu livros no Brasil. 7 milhões de livros, que eu saiba, né? Especialmente a partir de um livro, O Quarto de Despejo, né? Acabou sendo um sucesso imediato. Foi um dos livros que, para vocês terem ideia, edição de livro no Brasil era 1.000, 5.000, talvez Jorge Amado, né, que era best-seller já à época. Aliás, dizem que segundo a filha de Carolina, tinha um conflito, né? Parece que Jorge Amado ficou meio que enciumado, né, com o sucesso de Carolina, né? E ela conta um episódio que é pouco desabonador em relação à figura de Jorge Amado, né? Que, segundo alguns, teria ficado incomodado com o sucesso editorial da Carolina, né? Que foi meteórico. Então, o livro foi lançado em agosto de 1960, e vendeu, assim, só no primeiro ano, salvo engano, 100 mil cópias. Né? Para vocês terem uma ideia, o livro que a gente lançou agora há pouco sobre Antônio Gramsci, né, foram 500 cópias, e a gente, para vender, é uma agonia. Pois bem, essa mulher vendeu em poucos meses mais de 100 mil cópias e foi traduzida em mais de 13, 14 línguas, mundo afora. Tá certo? Foi um sucesso assim fulminante, embora meteórico, né? Só para fechar, a Carolina publica outros livros, né? Quarto de Alvenaria, quer dizer, com o sucesso, ela melhorou
é um pouco de vida, né, em termos de vida material, foi morar em Santana, né, que é um bairro de classe média de São Paulo, onde ela teve muito problema, né, e acabou tendo que sair de lá em função da pressão dos moradores típicos da classe média do bairro de Santana de São Paulo, e ela acabou indo morar num sítio, né, chamado Palheiros, onde ela viveu até os seus últimos dias, até 1977. Então, ela publicou outras obras, mas a obra que a marcou profundamente foi o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu queria só para... O livro, como eu disse, ele começa em 50, eu vou só ler um... tem... O que é que esse diário traz? Né? Ele traz um pouco o cotidiano da vida dessa mulher negra, pobre, favelada, nessa favela. Ela começa o diário no dia 5 de julho de 55. Ela diz assim: aniversário de minha filha Vera, Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Essa coisa do sapato é muito interessante, pessoal. Acho que daria uma tese à parte, né? Acho que o fato de Carolina ser descendentes, né? Ter antepassados escravos, e uma das marcas da escravidão era o escravo andar de pés descalços, não ter. Até assim que muitos escravos, quando conseguiam alforria, uma das primeiras coisas que fazia para afirmar essa nova condição, que não era sinônimo de liberdade, muitas vezes continuava por outros meios, né, precária, mas era um momento importante para essas pessoas que tinham vivido o cativeiro e conseguiam, por diferentes meios, a alforria, a carta de liberdade. Era comprar um sapato. E eu acho que essa obsessão por sapato é muito interessante no diário, né? E não é só porque o chão da cidade é duro, a favela, o chão da favela é duro. Acho que tem uma simbologia aí que talvez a gente precisasse entender melhor. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede de realizar os nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapato no lixo, lavei, remedei para ela calçar, né? E o diário termina entre o último e o primeiro dia de 1959 para 60. Ela diz assim, no dia 31 de dezembro de 1960. Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto no 1959 que dá para a gente dizer. Aí ela declama aqui um pequeno verso. Vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Né? Como a gente achava que tinha feito em relação a 2020, né? Só que 2020 continua sobrevivendo em 2021. E para Carolina também, né? As agruras continuaram em 60, embora 60 tenha sido o quê? Um ano importante para a vida dela, porque foi em 60, em agosto de 1960, que ela lançou o livro e, pelo menos de forma meteórica, né, mudou parte de sua vida. 1º de abril de 60, ela diz, levantei a rotina, né, começa como tinha terminado em 59. Levantei às 5 horas e fui carregar água. É assim que termina o Quarto de Despejo. Embora ele tenha sido editado, não seja todos os livros que o Audálio recebeu dela na íntegra, segundo ele, né, daria pelo menos uns 10 volumes. É bom que se diga que a editora Companhia das Letras está em processo de edição da obra completa de Carolina, que vai ser um feito editorial no Brasil. Eu espero que comece já ainda esse ano. Então, eu queria... então, o diário, ele fala a presença da fome, né? É muito forte. Tem uma passagem que... eu acho que o diário, ele junta tragédia, mas também ele junta poesia, né? Porque isso também é literatura. Isso é testemunho sociológico, histórico, mas é literatura. Porque Carolina era uma escritora também. É verdade que houve muita discussão à época, né? Teve um escritor, um crítico literário chamado Wilson Martins, né, que desqualificou o livro, né, achava que ela era incapaz alguém como Carolina seria incapaz de escrever o que estava aqui, e teria sido invenção do Audálio. Né? Isso gerou muita polêmica, embora tenha gerado uma resposta à altura
do grande Manuel Bandeira, né, que escreveu um belo texto reafirmando a força, né, e o caráter literário dessa obra. É bom que se diga que Carolina haveria de se tornar, o que eu acho que tem uma simbologia aí muito forte, amiga, se não amiga, né, conviveu, conheceu uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo que também está vivendo estamos no ano do seu centenário, que é a esqueci o nome dela agora, ucraniana, que veio para o Brasil exilada, de origem judia, a grande, perto do Coração Selvagem. Clarice Lispector, exatamente. Tem uma bela foto das duas, né? E segundo a filha de Carolina, né, nesse dia, Carolina, que era uma pessoa muito expansiva, ficou muito tímida diante de Clarice Lispector. Provavelmente ela tinha lido algo já de Clarice Lispector. Né? Nos anos 50, 60, Clarice Lispector já era uma escritora importante. E aí, Carolina, nesse evento, quando se encontrou com Clarice Lispector, ficou muito tímida. E aí comentou com a filha, olha, velho, eu estou diante de uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo, o mundo ainda vai ouvir falar muito dessa escritora. Aí Clarice Lispector se virou para Carolina e disse, não, eu não sou a grande escritora aqui, a grande escritora é você, que escreve muito melhor do que eu a realidade com a qual se depara. Então, é muito interessante. Eu queria, para terminar mesmo, ler um trecho, peço, que me marca muito. Esse diário, ele é muito... Ninguém lê, sai, né, do mesmo jeito que entrou. Essa foto belíssima, né? Os laços de Clarice Carolina. Olha que ela está um pouco ali, de fato, um pouco contida, né? A Carolina, diante da Clarice. E teria havido esse diálogo, segundo a filha dela, Vera, que foi testemunha desse belo encontro, né? Dessa bela utopia que a gente talvez não devesse perder de vista. Essa, sim, talvez seja a democracia racial que a gente deva um dia buscar construir, para além do capitalismo, que é, por natureza, estruturalmente racista. Então, essa democracia racial, a convivência de todos os povos e grupos étnicos que formaram a nossa gente, só é possível em outra ordem societária. Porque essa ordem que a gente vive nela, ela se reproduz através da exploração do trabalho de diferentes maneiras e incorpora formas de opressão, de gênero, de raça, de orientação sexual para se reproduzir, se expandir e obter mais lucro, triturando vidas e mais vidas humanas, como a gente tem assistido nessa pandemia. Né? Então, eu queria terminar chamando a atenção para esse aspecto visceral de Carolina, que é a relação dela com as leituras e o livro, que era uma espécie de porta de entrada que ela estabelecia para a vida. Né? A escrita, a literatura mudou a vida de Carolina. Né? E ela diz, só para terminar, que é uma passagem que me marca muito, né? Pessoalmente, porque a gente que veio de baixo, né? Para terminar, já passei 4 minutos, né? Eu que falei que ia prestar só de meia hora, tá vendo aí o grilo falante, mas prometo que a gente que veio de baixo, né? Eu sou, com muito orgulho, filho de um sapateiro e de uma dona de casa, tive lá as minhas dificuldades, família grande, né? Meu pai teve 10 filhos, né? Eu faço contraste comigo, eu tenho uma filha, né? Veja como as coisas mudaram, né? Em termos geracionais. Mas deixou um legado assim imenso de luta, de resistência e também de estímulo aos estudos. Apesar de a gente ser uma família grande, que enfrentou muita dificuldade, obviamente que não se compara à de Carolina, mas que foram dificuldades de quem vem de baixo, né? Filho de sapateiro e dona de casa. Então, eu tive dificuldade para ter acesso
ao universo da cultura e dos livros, por isso que minha relação hoje, os livros também mudaram a minha vida, e de muitos de vocês, certamente, de Lígia e de tantos outros. Por isso que é uma passagem que me toca tanto, porque eu me sinto profundamente identificado. Eu me identifico com o diário como um todo, inclusive com as contradições, né, da Carolina, escritora e personagem, porque aqui tem um misto de escritora e personagem também. Fruto da imaginação da escritora. A literatura também é isso. Ela parte de uma realidade dura e crua, mas ela recria. Né? Nenhum historiador, nenhum sociólogo escreveria um diário, né, como Carolina escreveu. Né? Porque há uma fronteira. Pois bem, então essa passagem ela me toca particularmente, porque há uma relação aqui de analógica, né? Que eu poderia fazer uma analogia com a minha relação visceral com os livros, né? Os livros também contribuíram para mudar a minha vida. E ela diz, para terminar, esquentei comida. Isso aqui está no dia 21 de julho. Né? Diz assim, esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. É isso. Obrigado. Viva Carolina. Ótima palestra, hein, minha gente? Sei vocês, mas eu ainda estou chocada aqui. Viva, viva! Luciana, você consegue deixar a gente... Você consegue deixar a gente, assim, com a vontade de ficar de pé e aplaudir. Meu filho, meu querido amigo, olha, eu estou feliz demais com a sua palestra, porque realmente você consegue trazer essa grande mulher para a nossa vida. Obrigada, Andressa, pela toda a sua colaboração, por toda a sua pesquisa, por tudo que você também nos ajudou aqui. Nesse momento, eu pedindo para ela colocar a foto de ela com Clarice e fotografar para ficar esse registro. Né? E obrigada, Andressa. Vou fotografar dizer agora. assim, Luciano, impressionante. Tá certo, impressionante essa sua fala, porque ela mexeu tanto comigo, ela mostrou tanto os pontos de encontro que eu tenho com a Carolina, né? Eu nasci em 1960. Como ela nasceu na literatura, eu também nasci em 60. Eu também sou negra, eu também tenho filhos de 3 homens diferentes. Meu Deus! Eu também amo a leitura, amo escrever. E também eu me preocupo com sapatos. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro dinheiro que eu comprei foi justamente um par de sapatos e um espelho. E veja mesmo a filha de um sapateiro. Então, eu acho assim que essas pontes todas que fazem com que a gente tenha essa descoberta de que a história vai se recriando e a história vai se repetindo e, lamentavelmente, também se repete negativamente, como você destacou, de que em 2020 nós diríamos 2021 será diferente, estamos aqui no meio desse turbilhão, né, coordenados por esse absurdo que o Brasil está vivendo, né, um inquilino de Brasília fazendo coisas absurdas com o nosso povo, e nós simplesmente deparados com a realidade chocante de que no nosso país, a gente vê na Fundação Palmares, né, aquela coisa de que nós estamos realmente num barco sem dar direção nenhuma, num vendaval terrível, né, no cotidiano, mas ainda tendo a coragem de olhar e acreditar e sonhar com Carolina de Jesus, como ela sonhou, e que a gente também está tendo essa oportunidade de ter essa sua fala tão impressionante, uma fala tão rica, tão esclarecedora, né? E que eu vejo
as minhas alunas estão realizadas, assim, escrevendo, postando, uma fala, a outra fala, e a gente vai vendo como é importante esse momento para a nossa vida, né? Então, eu quero lhe agradecer, meu querido amigo, lhe agradecer de coração por você tornar essa nossa viagem até Carolina uma viagem fora do comum, uma viagem multifacetada, uma viagem importantíssima. E agora eu deixo aberto para questionamentos dos meus alunos, das minhas alunas, para tanto parabenizar o professor, como para alguma dúvida, alguma coisa que vocês estejam querendo descobrir a mais, da medida do possível, o que é que a gente pode estar fazendo nesse momento da nossa roda de conversa, o que é que a gente tem para escutar da turma, não é? O que é que vocês querem estar indagando. Então, é só se pronunciar aqui. Se quiser abrir a câmera, abre. Se não quiser, não abre. Mas a fala, abre, por favor. E agradecer à professora Soraya, minha querida coordenadora, que hoje teve um imprevisto, mas está aqui conosco. Muito obrigada, querida Soraya. Lígia, bem rapidamente, eu queria primeiro pedir boa noite a todos e a todos. É um prazer enorme estar nessa roda de conversas, né? Lígia sempre aí arrasando nas suas produções, enfim. E pedir desculpas, entrei atrasadérrima por conta de esquecimento mesmo. A cabeça com 1000 coisas para resolver da coordenação e, enfim, perdi parte da palestra. Professor Luciano, que maravilha, que lindeza, que belezura, né, de fala. A gente fica assim, fiquei muito sentida porque não vi o início da fala. Lamento. E é isso, gente. Que coisa boa. Parabéns, Lígia, mais uma vez. Parabéns a todos que estão aqui agraciando, né, esse momento tão importante, né, de construção de conhecimento. Tudo muito novo para mim, professor Luciano. Lígia sabe, né, eu não transito muito na literatura negra, mas, assim, tudo muito, muito, muito importante e muito crescimento. De vez em quando eu vou fechar a câmera, professora Lídia e demais colegas, para resolver alguma coisa de coordenação, mas estou aqui presente, viu? Obrigada, querida. Obrigada por sua presença tão preciosa. Eu sei que você tem inúmeros compromissos, mas sei que você também vê que o nosso departamento ele sempre está debruçado sobre as questões inclusivas, e é nesse sentido que a gente fez o convite a um professor tão comprometido como o professor Luciano, né, de tanta responsabilidade. Alguém mais vai falar, perguntar alguma coisa? Sim, professora. Gostaria que vocês... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aqui? Sim. Está ouvindo, tá? Sim. Ok, bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente, né, por participar dessa roda mais uma vez. Os eventos da professora Lígia, né, eu diria até minha segunda mãe, né, uma mãe acadêmica de coração, são muito impactantes, né, eu venho lá da biologia, a gente fala muito sobre a vida, mas essa parte social, eu venho buscar muito aqui com a professora Lígia, com os direitos humanos, né, e uma pauta tão importante como essa, como o racismo, né, que é tão presente no nosso dia a dia e que muitos ainda não sabem que isso é presente, ainda nesse século, né, mas que uma fala do professor que me marcou muito foi a perca de memória, professor. Quando o senhor falou assim, na perca de memória, como o Brasil tem essa perca de memória, como a gente não tem história, como a gente não tem um museu para falar do que houve aqui, né? Então, a gente, lá nós temos países que têm museu falando da sua história, da própria escravidão, do genocídio com os judeus, e aqui está faltando, né? Então, eu não também, como a professora falou, não sou muito dentro da história negra, né? Até um pecado da gente não ter tanta história para a gente contar, para a gente aprender, mas eu trabalhei com
com culturas indígenas, e não dentro da própria cultura, mas a gente fazendo coleta nas culturas, a gente vê essa perca de memória também, né, que a gente deixa a cultura, a gente deixa até mesmo as tradições que vão seguindo, né, por realmente não preservar. Então, essa perca de memória me marcou muito na sua fala, achei incrível a Carolina, né, que mulher incrível. Eu trouxe para vocês também, o professor trouxe até a nossa Marielle, né, que dia 14 já fez 3 anos, gente, sem Marielle, né, e tantas coisas que vem acontecendo no nosso Brasil, né, em relação a essa parte do negro não ter vez, não ter voz, não ter direitos. Como assim, né? Por que isso ainda está acontecendo? Porque a gente não consegue falar sobre isso diariamente, né? Isso, então, é muito importante, é muito esclarecedor, sempre todo tipo de palestra que a gente tem, todo evento, é muito esclarecedor, né? Eu também trouxe, gente, a Madalena, não sei se vocês acompanham, né? Mas a Madalena está de escravidão durante 38 anos, né? Ela era uma doméstica, né? Também foi mantida presa na casa dos seus patrões, né? Obrigada até a casar, casou com um dos tios para herdar uma herança, que a herança ela não ficava com nada dessa herança. Depois de algumas denúncias, a Madalena ela conseguiu ser resgatada. Hoje ela está aqui, ó, incrível, está vivendo a sua vida. Ela não sabia como era o mundo agora, o mundo afora, só sabia o mundo da sua casa. Tantas outras, né? Eu e a professora para fazer esse evento, a gente comentou sobre, por exemplo, o menino Gabriel, né? Tantas crianças que vão sendo esquecidas ou até mesmo apagadas na sociedade, se não fosse a própria mídia, né? Quantas Carolinas a gente não tem por aí escrevendo a sua história e a gente ainda não sabe, né? Quantas Carolinas? Então, o menino Gabriel, a menina Ágata, né? O João Pedro, crianças, né? O Iago também, mortos por bala perdida, por até mesmo um pouco de humanidade, porque o menino Gabriel foi um pouquinho só de humanidade, né? Como a gente se perde, né? Como é que a gente perde a nossa humanidade, por muitas vezes, por coisas tão estruturais que a gente tem, né? Então, coisas tão absurdas que precisa a gente estar observando países lá fora, protestando para a gente poder acordar. Tanta gente que precisa acordar, né, como, por exemplo, o caso do George Floyd, né, do Floyd, eu acredito, né, com o movimento lá, Vidas Negras Importam aqui no nosso Brasil, mas lá foi o I Can't Breathe, né, eu preciso respirar, eu não consigo respirar. Então, é necessário que outros países se manifestem para que a gente possa se manifestar. Tantos casos, tantas coisas que a gente precisa botar em pauta, que a gente daria aí a noite toda conversando, né? Eu fico muito inspirada a cada evento que a professora Lígia faz, porque realmente é muito importante. Tem um peso muito importante nas nossas vidas, né? Eu também sou igual a você, professor, eu falo muito. Eu falo muito também. Falo demais. Deixar os meus colegas falarem também, né? Pelo amor de Deus. Elisandra levantou a mão, pode ficar à vontade, querida, para falar. Você levantou sua mão, fica com a palavra. Boa noite, mais uma vez. A paz, professor Luciano. Vou bater aqui continência para o senhor, viu? Eita cabra para falar bonito, rapaz. Ai, que coisa gostosa, minha gente. Um momento como esse, trazendo uma temática com a relevância dessa, com essa potência sonora, que através das palavras, assim, elas tocam o coração, despertam sensações. É um negócio saboroso. Então, eu fico assim, né, encantada a cada novo encontro. E falar de Carolina de Jesus
é falar de resistência, é falar de ancestralidade, é falar de respeito a uma força que ultrapassa essas barreiras todas que são colocadas cruelmente diante do nosso povo, diante da nossa gente, diante de nós. Diante de nós. Então, na sua fala, professor, o senhor traz aí, né, essa mulher, agora é uma mulher de verdade, que representa e que traz com ela tantas mulheres, né? Carolina, que traz com ela tantas Marielles, tantas Dandaras dos Palmares, tantas vidas importantes. A obra de Carolina coloca para o mundo a vida. A vida. Uma vida que desde 1500 é colocada debaixo de situações de vulnerabilidades. Então, essa noite é uma noite memorável. É uma noite de vidas, de escancaramento de histórias bonitas e vidas. Então, muito, muito importante, muito, muito forte. A universidade realmente me encanta cada dia mais com momentos como esse. Momentos que enchem meu coração de esperança, porque diante dessas situações todas que a gente vive, sabe? A gente tem que se alimentar de esperança, de acreditar. Então, são momentos como esse, sabe? Que enchem, assim, dá aquela força, impulsionam a gente a não desistir. Então, muito obrigada, professor, por trazer dessa forma tão bonita e tão importante, tão sábia, essa história tão importante, tão relevante. E obrigada, professora Lígia, por mais uma vez a senhora estar aqui, né, mediando esses momentos tão gostosos. Professora Soraya, em seu nome, eu também agradeço ao Centro de Educação, ao curso de Pedagogia. Como é bom fazer parte de tudo isso. Como eu sou feliz em estar aqui, em ser uma nordestina, paraibana, agricultora e professora, e estar aqui. É um deleite. Eu realmente muito feliz, muito bom. Parabéns por esse encontro. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Andressa. Vocês são o coração da universidade, né? As minhas orientandas, assim, são meus presentes que Papai do Céu manda, porque realmente são educadoras comprometidas. Já estão dentro do processo, na condição dessas mulheres, discentes e docentes ao mesmo tempo, e que podem estar brilhantando o quadro da universidade com as intervenções brilhantes que vocês fazem. Eu estou amando a presença de vocês, amando ter ouvido, né, o que vocês trouxeram à tona, né, as lembranças. Cada uma de vocês é como se fosse uma Dandara, uma Marielle, é como se fosse a história sendo continuada, né? Eu agradeço demais a participação e aquelas também que muitas vezes não falam aqui, mas escrevem, estão sempre postando, sempre presente, como Ana Lúcia, né? Uma aluna espetacular também. Então, tantas alunas que estão nesse compromisso e as professoras que estão ao nosso lado. A professora querida, professora Lúcia Serafim, que levantou a mãozinha, que pode ficar à vontade para falar alguma coisa, mas que eu sei que é muito importante a fala dela, sempre foi, né? Mas dizer assim, da gratidão, né? Da fala dessas professoras, da participação dessas professoras dos centros e docentes, estamos aqui reunidos para acreditar e confiar de que nós temos esperança, que vidas negras importam, que Carolina,
está presente em cada uma de nós. É Carolina e é presente, cada uma presente, presente, presente. Porque ela está presente em nosso meio, né? E Luciano fez com que ela brilhasse desse jeito. Da mesma forma, a gente tem levantar de mão de Joselma e de Sidneia. Fiquem à vontade, vocês que estão com a mãozinha levantada, para trazerem as suas conclusões sobre a fala do nosso querido Luciano Mendonça. Podem ficar à vontade, nós temos ainda 5 minutos. Temos que ser rápidos por conta da gravação, né? Que encerra em 5 minutos. Boa noite. Podem falar, fiquem à vontade. Quem vai falar, pode ficar. Dá para me ouvir ou não? Quem está falando? Ok, Joelma. Então, estou ouvindo, Joselma. Pode falar, querida. Boa noite a todos, né? Conheço o professor Jade, alguns eventos da UFCG. Pode falar, Joselma. Então, estou dizendo que conheço o professor Jade, alguns eventos da UFCG. Acho que meu áudio está ruim, né? Não, está em ordem, estamos lhe escutando bem. Partindo a Estamos sua escutando fala, bem, querida. Joselma. Então, muito grandiosa essa contribuição de hoje. Inclusive, né, o primeiro contato que eu tive com essa literatura da Carolina, eu já tentei levar para a minha turma. E nós fizemos um evento, uma mostra pedagógica na escola, exclusivamente sobre ela. E essa semana passada, eu tive uma feliz notícia de uma aluna minha, que ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava muito feliz pelas contribuições que eu tinha levado para ela, porque um dos professores do ensino médio foi questionar sobre isso, e só ela conseguiu falar sobre a temática. E ela disse assim, estava muito feliz. Eu disse, eu fico feliz por ter conhecido essa mulher e ter podido apresentá-la a vocês, né? Então, assim, Carolina como a Alessandra falou, né? Exemplo de força, de resistência, né? E que, com certeza, precisa ser melhor mencionada, né? Na academia. Eu acho que isso falta, inclusive, na própria academia, a menção em relação a ela, né? Então, ela foi fantástica, né? Como foi falado aqui, com a pouca leitura que ela tinha, ela conseguiu fazer coisas que muita gente letrada não consegue, né? Muita gente que tem títulos não consegue. Então, foi mais do que honroso essa concessão de título para ela, mais do que merecido, né? Porque, de fato, ela conseguiu fazer coisas fantásticas. Isso. Ficou marcado, né? Então, parabéns, né, ao professor, né, por nos fazer relembrar dessa grande mulher e que a academia possa, né, abrir espaço para mais discussões como essa, né, e desenterrar mulheres tão importantes quanto Carolina, né, porque às vezes está na poeira do esquecimento, como foi falado. Nós temos história, a questão é que essa história nem sempre vem à tona, né, mas ainda bem que essa história veio à tona para nós hoje, né? É isso, gente, obrigada. Obrigada, querida. A gente passa a palavra para a Sidneia, que está com a mãozinha levantada. Pode falar, Sidneia. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar por aqui. Deixa eu abrir aqui minha câmera para vocês darem uma olhadinha no meu rosto. Eu acho que vocês não... Deixa eu ver se minha câmera agora vai. Então, né, fiquei muito feliz, professor Luciano, né, eu já ouvi falar, conheci, eu acho que eu não estou lembrada se eu já lhe conheço, né, uma satisfação enorme estar aqui. Eu sou educando do curso de agroecologia, sou aí dos movimentos sociais, muito dos movimentos sociais, eu acho que vocês já ouviram falar da Juventude Camponesa do Pó da Borborema, faço parte dessa comissão. E aí, falando sobre essa mulher, eu fiquei, caramba, né? Como assim que a gente não sabe dessa mulher? Eu não sabia que essa mulher existia. Até 2 horas atrás, eu não sabia que essa mulher existia. E tem uma história maravilhosa. É a mesma coisa como a gente fala de Elizabeth Teixeira, né? Uma mulher incrível, mas que a gente não tem conhecimento de nada. Eu passei a ter conhecimento de Elizabeth Teixeira no curso de residência, né? Que era na escola, tem a escola, o Centro Elizabeth Teixeira,
né, ali em Lagoa Seca, e aí foi que eu comecei a conhecer um pouquinho da história dessa mulher. Então, assim, são mulheres fortes, são mulheres guerreiras, né, que a gente, infelizmente, não tem acesso às histórias dessas pessoas, infelizmente, e a gente perde muito, né. Eu sempre, conversando com as pessoas, principalmente da minha universidade, dizia que a gente na escola, né, no fundamental, no médio, a gente não tem noção de como é a vida. A gente só sabe realmente aprender o beabá, que é a questão de aprender a ler, escrever, a somar, multiplicar, é tudo isso. Mas não sabe, de fato, como é colocada a vida com relação a essas pessoas que são mulheres, que realmente, como a própria Carolina, né? Uma história belíssima de vida, de empoderamento, né? Que a gente começa a olhar assim, caramba, eu também consigo vencer na vida. São pessoas que venceram, né? Pessoas negras. E aí eu tenho uma passagem, porque assim, quando mataram Marielle, né? Eu cortei o cabelo, fiz a transição, fiquei com o cabelo pequenininho, eu me lembro como fosse hoje. Chegou um carro para mim e fez, minha nossa, isso o que foi? Ele fez, tu tá a cara de Marielle. Eu disse, isso é um elogio, isso não é uma crítica, é um elogio para mim. É um elogio para mim. E aí eu disse assim, vou me espelhar, até que aí, agora em 2020, fui candidata a vereadora, não consegui ser eleita, mas aí, uma cidade pequena, de movimentos sociais, de ser muito apoio. Eu tive aí 164 votos, foi muito voto, né, para ser a primeira aí, candidata, uma jovem do campo e tudo mais. Então, assim, são nessas mulheres que eu me espelho para estar na luta, de estar fazendo curso de agroecologia, de estar na luta, de ser espelho para toda uma juventude. E o senhor, professor Luciano, o senhor trouxe hoje essa mulher incrível, que a gente tem que começar a divulgar o nome dela, trazer ela mais conhecida, né, nas nossas conversas, para que assim a gente viralize nessas questões, porque notícia ruim a gente traz muito, então vamos trazer notícias boas, vamos trazer que essa mulher foi guerreira e que é exemplo para nós, então vamos começar a divulgar. Então, muito obrigada pelo espaço, fazer como a Andressa, eu também converso muito. Professora Lígia, obrigada por mandar o link, né, para a gente para entrar nesse espaço. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Maravilhosa. O áudio está desligado, professora. Professora Lígia, o áudio está desligado. Obrigada, Sirineia, pela fala, que ela é minha aluna também lá no curso de agroecologia, né? Do componente feminismo, agroecologia e educação. Quero agradecer também a presença da professora Lúcia Serafim, que levantou a mãozinha e que ela tem a oportunidade de falar agora, porque estamos nos minutos finais e ela pode falar alguma coisa que ela tinha levantado a mãozinha, né? Professora Soraya, tudo bem, professora? Muito obrigada pela sua presença, querida. É a professora Lúcia Serafim que diz que tinha levantado a mão. Fique à vontade. Muito bom ter esse encontro com vocês. Muito obrigada por tudo, por cada pessoa preciosa que esteve conosco nesse momento ímpar do Mulher Resistir Sempre. E a professora está aí, a professora Lúcia Serafim ainda. Lígia, boa noite. Boa noite a todos e todas. Olá. Querida. Passando para agradecer a sua capacidade de nos envolver com esse tema e com essa realidade. Todas as vidas importam, e as mulheres negras, sim, presentes. Peço desculpa por não ter chegado antes, mas também foi uma forma de tanto agradecer a você, agradecer ao professor, não é, que fez uma excelente reflexão, e também ver minhas alunas, nossas alunas. Eu estava em outro evento aqui de estudos, né? A nossa vida é assim, diariamente, estamos resistindo também ao ensino remoto e a essas condições de trabalho. Boa noite, viu? Obrigada. Espero em outro momento poder compartilhar um pouco mais. Um abraço a todos e a todas. Professora, maravilhosa.
Maravilhosa, professora querida. Muito obrigada por sua presença, querida Lucinha. E aí, com a fala da professora Lucinha, eu quero deixar apenas o professor para se despedir, e eu agradeço a presença de todos vocês, mas eu gostaria que o professor Luciano, por gentileza, tenha um momento final de agradecimento para a gente estar aqui junto. Esse meu colega, sempre sempre parceiro, e filho de sapateiro, como eu sou filha de sapateiro, esse encontro para a gente fica lindo, representado, unidos pelo olhar sobre a grande Carolina, a grande doutora Carolina de Jesus. A ela a gente tira o chapéu, a gente rende todo o nosso respeito e gratidão por nos representar tão bem. O professor Luciano, muito bem. Para encerrar, meu querido. Exatamente, rápido. Primeiro, agradecer, né? Eu até fiquei um pouco surpreso, né? Porque, quer dizer, convidar um professor para falar do 8 de março, né? Em pleno mês das mulheres, né? Às vezes há certos equívocos, né? De certos setores do movimento feminista, que é claro que o protagonismo é de vocês, mas nós temos que pensar, né, em inserir essa questão das opressões de uma maneira geral num contexto mais amplo, né, que é de luta contra essa própria sociedade que incorpora as opressões como forma de se reproduzir da forma mais perversa. Então, para mim, foi motivo de honra, até porque, né, o 8 de março é nosso, é da classe trabalhadora. Foi, né, o movimento socialista que instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A Revolução Russa, a maior revolução até aqui ocorrida, independentemente de seus desdobramentos posteriores, começou com mulheres fazendo greve, e no 8 de março de 1917. Então, fico muito feliz em que a gente possa, em vez de estreitar, né, alargar horizontes e aliados para a luta. Segundo, acho que o reconhecimento de Carolina é tardio, mas antes tarde do que nunca, né? O título dela, né, de doutora honoris causa pela UFRJ, é importante. Carolina, a sua figura e os seus textos só vêm crescendo de importância. A iniciativa da Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras brasileiras, de editar as obras completas de Carolina, não é por acaso. Muitas teses e dissertações vêm sendo feitas, e Carolina continua inspirando, né, inclusive mulheres, né, o movimento negro. Ela, de certa maneira, nem tudo começou com ela. Eu lembro aqui que há toda uma tradição de cultura afro-brasileira que remonta ao século XIX. Eu lembro aqui o grande Luiz Gama, né, que ela conhecia, ela leu, né, um ex-escravo que lutou com as armas que tinha à época contra a opressão do cativeiro e nos deixou um legado, inclusive literário, primeiras trovas burlescas. E essa luta continua hoje ainda com as jovens, né, mulheres negras, o rap, enfim, essa cultura popular de matriz afro continua mais viva do que nunca. Eu só queria terminar dizendo o seguinte: Carolina também nos serve para a gente continuar resistindo. Eu acho que o nosso maior desafio é não esquecer os nossos mortos. Não é normal 3.000 pessoas morrerem no mesmo dia por causa de uma mesma razão. Isso afora as outras causas, inclusive a fome que Carolina enfrentou que conheceu com tanta dramaticidade, a ponto dela dizer que, quando ela estava com fome, ela viu o mundo de forma amarela. Ela sentia tanta fome que o mundo para ela se transformava na cor amarela, né? E, infelizmente, o Brasil voltou ao mapa mundial da fome. Tem gente morrendo de fome na Praça da Bandeira, na Praça Clementino Procópio, em São Paulo, em várias partes do Brasil. Então, Carolina nos deixa essa inspiração para a gente não esquecer dos nossos mortos. Nós não podemos esquecer os mortos da polícia, da Covid e de todas as razões sociais.
né? E é bom que se diga que a maioria, a Covid, ela tem classe e tem cor. A maior parte das pessoas, as pessoas se comovem com Zé Maranhão, enfim, é um ser humano, embora meu inimigo político, etc. e tal. Mas quem está morrendo é gente pobre, preta e periférica, desses quase 300 mil. Mais uma vez, o racismo estrutural se fazendo presente, né? Como parte maior dessa sociedade perversa que a gente vive, que é a sociedade burguesa capitalista. Então, se a gente não tiver em mente, né, se a gente não juntar as diferenças das mulheres, dos negros, dos homossexuais, da classe trabalhadora, numa frente única contra as opressões e o capitalismo, a gente não vai a lugar nenhum. Então, Carolina serve para isso, para nos inspirar contra o racismo, contra a fome, contra a miséria que continua teimando em se reproduzir. Então, muito obrigado e continuemos nessa caminhada que não é fácil, mas que a gente vai sair dela derrubando, né, a raiz de todos os males que a gente enfrenta, porque a gente não pode continuar achando normal um presidente que faz a apologia da morte. Então, temos que derrubar essa gente que está no poder, inclusive à frente da Fundação Palmares, né, que são negros que pensam como Capitão do Mato, né, para a gente pensar em construir um outro Brasil. Então, vamos à luta, a luta é diária, é cotidiana, e Carolina continua nos inspirando. É bom que se diga também que Karl Marx morreu no 14 de março, então eu faço aqui um link de Carolina, que nasceu no dia 14 de março, de Marielle Franco, que faleceu no 14 de março, e o grande Karl Marx, que, para mim, ainda continua sendo uma referência importante para a gente deslindar e, atualizando com as ferramentas que a gente tem hoje em mãos, superar essa ordem que só tem a oferecer para todos nós, incluindo aí as mulheres, os pobres e todos os párias do Brasil e do mundo, miséria, fome, dor e sofrimento. Então, viva Carolina, viva Marielle e viva a vida! Realmente, Luciano, viva a vida, nós precisamos confiar nisso, porque nós sabemos o que é viver a pobreza. Eu, pelo menos, sei o que é viver a fome. É outro elo que faz entre a minha vida e a vida de Carolina, é a fome, porque eu passei na infância que era tão grande que as coisas ficam amarelas, esverdeadas, realmente. É triste, mas é verdade. Então, ver o nosso Brasil hoje no mapa da fome é uma vergonha estrondosa, é uma coisa que fica difícil, eu fico difícil de falar na minha condição de pessoa que sei o que significa a fome. Quando papai era preso, eu passei uma fome tão grande na minha infância que só Deus é quem sabe. Eu esperava o dia de ir para a escola para poder comer, né? A hora de ir para a escola para comer a merenda, e isso é uma coisa que machuca o coração da gente. Então, eu sinto muita dificuldade de falar do assunto, mas eu preciso falar e dizer que dói no meu coração e que eu, na medida do possível, o que eu estou podendo fazer, eu faço quando eu vejo, além de lutar contra o inquilino de Brasília, mas a gente tem que ir logo resolvendo a causa da fome imediatamente, porque a fome não espera. E passar a fome é terrível, né? Dizer que o grande abraço a você, das mulheres feministas, porque você é um homem filógeno, você não é um homem, nunca foi um homem misógino, então você é um homem filógeno, está no nosso coração, no nosso movimento, abraçando a nossa causa, abraçando a causa das mulheres, né? Por isso que você tem toda competência, toda capacidade teórica e espiritual, olha, maravilhoso, de estar aqui conosco, comemorando esse mês da mulher, falando de uma grande mulher, porque nós, homens e mulheres, temos que dar as mãos, caminharmos juntos na luta contra o opressor, na luta contra o capitalismo, na luta contra aqueles que querem destruir as classes trabalhadoras. Isso é o que a gente tem que fazer, é dar as mãos, né? Então, precisamos estar de mão dadas, enfrentando essa realidade
que oprime e que mata e que destrói, né? Então, realmente, eu quero agradecer a sua participação brilhante, né? E dizer que tem mais uma pessoa que levantou a mão, quem foi, e que fique à vontade para falar rapidamente. Alguém levantou a mãozinha. Acho que foi a Andressa. Fale, Andressa. Fale, querida. Foi a professora Lúcia que levantou a mão. Ah, foi você, Lúcia. Diga, querida. Quer falar, meu amor? Ah, ela deixou um abraço para o professor Luciano. Acho que é isso que ela está querendo dizer. Né? Certo. Muito obrigada, ela querida. pode ter apertado. Então, dizer, Luciano... Luciano, muito obrigado. Os meus alunos foram presenteados com a sua fala, presenteados com a sua competência e, principalmente, com o seu compromisso com a resistência. Então, eu sei que minhas alunas hoje estão mais fortalecidas, meus alunos, né, como Genilson, aluno que ficou à frente nessa pandemia, que eu quero tanto bem, que foi uma dificuldade para ele estudar comigo o semestre passado, por conta dele trabalhar no carro do SAMU e estar à frente da pandemia. E ele sabe de perto o que é esse número de mortos que temos aí, esse número estrondoso de que o Brasil está estarrecido, o mundo está estarrecido, e nós devemos, simplesmente, nós vamos encerrar o nosso evento da resistência, fazendo 1 minuto de silêncio em homenagem aos nossos mortos. Passou 1 minuto de silêncio. Eu quero simplesmente dizer que as vidas, todas elas importam. E que nosso povo precisa sair dessa lentidão de agir e sonhar com o Brasil possível, com o Brasil de todos e todas, né? Um Brasil para todos nós, brasileiros e brasileiras, né? Que amamos a vida. Ah, Sidney, isso mesmo. Vacina já. Então, que todos nós pensamos vacina já e fora Inquilino de Brasília. Eu não digo o nome dele para não dar azar, né? Mas eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada a vocês. Um beijo grande no coração. Amo vocês e viva a vida. E que a gente assista também o filme Viva a Vida, que aí a gente vai entender mais aí e dizer cada vez mais que a gente quer, bem longe da gente, todo e qualquer genocida do planeta. Um beijo no coração. Bom, cada pessoal, todo esse encontro foi gravado, né? Vou disponibilizar vocês através do YouTube. Depois mando para a professora Lígia, se vocês quiserem rever e se inspirar novamente, tá? Vai estar tudo disponibilizado, tá certo? Boa noite para todo mundo, tá? Então, vou esperar vocês saírem para poder fechar a conexão, tá bom? Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Um grande abraço, se cuidem e continuemos na luta. Valeu. Valeu. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, tchau, querida. professor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Andressa, ok, querida. Genilson, vou compartilhar. Fotográfico, registro. Andressa, querida, eu gostaria que você fotografasse aí a tela do chatzinho para poder ter o nome de todos os alunos presentes, porque não vai dar tempo eu copiar o nome de todo mundo, que eu copio manualmente, mas se tiver como você pegar, tem como pegar o registro antes da gente encerrar? Tem sim, professora. Já deixei registrado com todo o chat, deixei. Bacana, querida, bacana. Você é um tesouro. Pense numa competência. Te amo, querida, te amo. Obrigada, professora.
Muita saudade, Céu, que saudade. Muita saudade. Ai, que saudade de você. Muita, muita mesmo, querida. É verdade. Leozinho, um beijo. Ele tá aqui vendo você, sua beleza. Tô vendo. Obrigada.